Bom, começando o nosso módulo 2, né? Tem o título aí de Sistemas Sensores. Aqui nesse módulo nós vamos conversar sobre os sistemas de sensoriamento remoto, né? Como que são obtidos esses dados. A gente vai trabalhar alguns conceitos básicos mesmo de sensoriamento remoto, que é a base para todo o nosso curso, né? Então, vamos lá. Começando aí, então, nós temos uma definição básica do que é o sensoriamento remoto, né? Então, ele vai se caracterizar pela obtenção de informações de um objeto na superfície terrestre sem existir o contato físico. Então, essas informações, elas vão ser obtidas por meio da detecção e medição das respostas, das interações da radiação eletromagnética com os materiais terrestres. Vamos lá explicar melhor aqui o que seria essa fala aqui, né? Então, nós temos aqui o nosso sensor, né? Que ele está a bordo de um satélite. Então, esse sensor, ele vai detectar e vai medir a resposta de radiação eletromagnética, que aqui vai ser bem comum a gente ver nos nossos slides, isso vai estar com essa sigla, né, de REM, radiação eletromagnética. Então, o sensor ele vai medir e quantificar o quanto de radiação vai chegar até ele. Então, aqui nesse exemplo, a gente está com um exemplo de um sensor óptico, né? Que ele trabalha com a radiação que é emitida pelo Sol. Então, o Sol ele transmite a energia, né? A radiação eletromagnética lá pelos raios solares. Ao chegar aqui nos materiais aqui na superfície terrestre, essa radiação ela vai interagir com o material, né? Então ela pode ter três formas de interação. O material pode absorver essa radiação, o material pode transmitir essa radiação, ou o material pode refletir essa radiação. Isso, cada uma dessas respostas, ela varia de acordo com a composição do próprio material. Isso é algo bem importante que a gente vai ver mais tarde depois com mais detalhes, né? Então, assim que chega essa energia, chega essa radiação, ela tem essa interação com o material. E tudo que o material reflete, toda essa energia que ele reflete, o sensor que está lá no satélite, ele vai captar e vai medir o quanto que chegou até ele. E é mais ou menos assim que funciona o sensoramento remoto. Bom, a gente está falando aí de radiação eletromagnética, né? Então é importante a gente lembrar o que é o espectro eletromagnético, que são essas regiões da radiação que são conhecidas pelo homem, né? Elas estendem até desde as ondas, né, de comprimento curto, que são as ondas de raio-x, até as ondas de rádio, que são as de maior comprimento, né, de conhecimento do homem. Mas os sensores remotos, de forma geral, eles trabalham do visível, da faixa do visível, que é essa pequena faixa aqui, que também é onde o nosso olho, né, o olho humano trabalha, consegue enxergar apenas esses tipos de radiação, e vai passa pelo infravermelho próximo, pelo termal e pelas microondas, né? Então, os sensores remotos, o sensoriamento remoto, os sensores praticamente trabalham com esses intervalos de comprimento de onda, né? Então, aqui na imagem ao lado a gente tem um exemplo, né? Então, quando a gente está trabalhando com o sensor óptico, né? Que é no caso aqui um sensor que está no satélite ou que está numa aeronave, que precisa que não é a fonte da radiação, né, que no caso normalmente se usa o Sol, ele trabalha normalmente nessa área aqui do visível, né, e do infravermelho refletivo. A gente também tem o termal, né, o infravermelho termal, que na verdade o sensor ele não vai usar essa radiação que é emitida, né, porque ele apenas vai captar mesmo
a temperatura do objeto, que o objeto está transmitindo essa informação. E por fim a gente tem um outro tipo de sensor, que são os radares, né? Que o radar ele é o próprio emissor da radiação, né? Então ele vai emitir a radiação vai bater no objeto, vai voltar para ele, ele vai capturar aquela informação de quanto de radiação que voltou, né? Então, isso é importante a gente lembrar, né? É um conceito básico, mas que é bem interessante e que é bem importante também para a gente guardar para consolidar os conhecimentos que nós vamos ter mais à frente. Bom, agora sobre o nível de coleta de dados, né? Então, no sensoramento remoto, a gente tem 3 formas, 3 níveis de coleta de dados. Eles são relativos à distância do sensor aos objetos estudados, né? Então, quais são esses 3 níveis, né? É o nível orbital, que são esses sensores que estão a bordo de satélites, que é o que nós vamos trabalhar no curso. Praticamente a gente só vai trabalhar com dados de sensoramento remoto orbital, mas a gente também tem os do nível aéreo, que são sensores situados em plataformas aéreas, né? Então são aviões, drones, balões. É algo que ainda é bastante utilizado hoje, né? Então, no drone a gente tem o uso do drone tem sido muito. O uso do drone é muito comum, né, na agricultura de precisão, onde você consegue imagens bem detalhadas ali da sua lavoura. Mas a gente também tem a questão de aviões que ainda são usados, né, os VANTs, né, os veículos aéreos não tripulados, que também trazem informações bem interessantes, e também balões que normalmente trazem informações meteorológicas e climáticas, né. E por fim a gente tem terrestres, né, também tem o nível de coleta terrestre, que são sensores, no caso radiômetros e espectroradiômetros, que eles são manuseados em campo ou em laboratório. Então, são esses 3 tipos de níveis de coleta. Bom, outro conceito que é importante nós temos aqui no curso aqui, quais são os tipos de sensores remotos que nós temos, né? Então, eles podem variar de acordo com a fonte de radiação eletromagnética. Eles podem ser sensores passivos ou ativos. Os sensores ativos são aqueles que são a própria fonte de energia eletromagnética, né? Então, o exemplo deles são os radares, né? Então, a gente tem esse tipo de sensor. E, por fim, nós temos os sensores passivos, que eles não são a própria fonte de radiação, né? Eles dependem no caso do Sol, né? Então, eles medem a radiação solar que foi refletida pelos alvos, né? A outra classificação que nós podemos ter em relação aos tipos de sensoriamento de sensores remotos são relativos ao produto que se é obtido, né? Eles podem ser não imagiadores, que nesse caso aí nós temos aí a figura A e B, né? Que esses sensores eles não geram uma imagem da superfície. Eles vão gerar dados a saída deles vão ser dígitos ou vai ser um gráfico, né? No exemplo aí a gente tem o pessoal fazendo levantamento em campo, né, numa lavoura com espectroradiômetro, e esse tipo de equipamento ele é essencial para a gente ter informações precisas, né, sobre o comportamento dos objetos, né? Então a saída dele nesse caso é um gráfico, né? A gente pode ver aí na imagem B. Já o outro tipo, né, são os sensores imagiadores, que são aqueles que geram uma imagem da superfície observada, né? Então, eles vão fornecer informações sobre a variação espacial da resposta espectral da superfície observada. Então, no caso aí, a gente tem na primeira imagem uma imagem obtida de um avião, né, de um sensor em um avião, e já no
no D é um sensor, é uma imagem de satélite mesmo, né? Bom, a gente viu aí algumas questões gerais, né, sobre alguns conceitos importantes sobre o nível de coleta de dados, os tipos de sensores remotos, né? E como praticamente a gente trabalha aqui no curso, a gente vai ver só a questão dos sensores imagiadores, né? E, e é importante, um conceito muito importante que eles possuem é a questão da resolução. A resolução é a capacidade que esse sensor ele tem para diferenciar objetos na superfície da Terra. E a gente trabalha aí em quatro aspectos da resolução, que eles são bem importantes e a gente vai conversar um pouco depois deles mais para frente, assim. Então, é algo importante assim de da gente deixar bem claro aí, não ter nenhuma dúvida, beleza? Bom, o primeiro desses casos aí é a resolução espacial. Cada sensor ele foi projetado para fornecer um nível de detalhe espacial, né? Então, quando a gente pega uma imagem, o menor elemento de uma imagem é o pixel. Então, quando a gente pega uma foto, por exemplo, e dá um super zoom aí, a gente vai começar a ver imagens quadriculadas, né? Formas quadriculadas ali que são os pixels, né? Que é o menor elemento que tem numa imagem. Então, a resolução espacial, ela se refere ao tamanho do pixel, o quanto aquele pixel se refere da realidade. Aqui nós temos um exemplo aqui, ó, nessas primeiras 4 imagens aqui. Então aqui a gente tem uma área e vamos começar por aqui, né? Mais fácil, onde tem aqui 1 metro. Com 1 metro, com um pixel de 1 metro, onde cada pixel, cada lado, né, desse quadrado, que é o pixel, representa 1 metro. A gente consegue ver com bastante detalhe a área aqui, né? Então a gente consegue ver a vegetação, consegue ver essa outra área que parece ser, sei lá, um pasto, algo do tipo. Com 2 metros, a gente parece que ficou um pouquinho míope, né? Ficou um pouquinho mais embaçado, mas ainda a gente consegue ver até com bastante detalhe. Com 4 metros, a gente já não consegue ver tanto como a gente via com 2 e nem se compara com 1. E agora, quando a gente vê uma imagem com esses 8 metros, né, onde cada lado desses quadradinhos representam 8 metros da realidade, a gente praticamente não consegue ver nada como a gente via na de 1, né? Por exemplo, esses 2 pontinhos aqui, ó, a gente não consegue nem enxergá-los aqui, porque eles não são mais representativos, né? Então, a resolução espacial é referente a isso. Outro exemplo interessante é essa outra imagem aqui do lado. Essa outra imagem, ela mostra assim, esse azulzinho aqui é o telhado de uma casa, né? Por exemplo. Então, se a gente pegar e criar, tiver numa imagem com 30 metros de resolução espacial, o pixel, a saída desse pixel vai ser o quê? Um negócio todo azul. Porque vai ser o quê? O telhado inteiro da casa. Porque a casa aqui, ela é dominante na área, contudo, como ela ocupa a maior parte da área, então, tipo assim, a resposta espectral vai ser referente a ela, porque ela é o que predomina dentro desse pixel. Quando a gente já trabalha com um pixel de 5 metros, a representação disso vai ser algo assim. Se você vê, a área vai mudar um pouco, né? Porque a área do telhado da casa, né? Porque aqui a gente tem essas bordas que não são telhado, mas que no caso, quando vai virar essa imagem, vai virar telhado, porque ele não tem esse grau de capacidade de detalhamento. Já quando a gente vai para um pixel de 1 metro, a gente consegue praticamente ter a mesma área, né? Então aqui ele consegue ser bem mais detalhado e ser mais real à realidade. Então,
Quanto menor o objeto possível de ser identificado, né, maior vai ser a resolução espacial. Então, se a gente consegue, por exemplo, identificar um carro que tem 3 metros de comprimento, quer dizer que a resolução espacial é boa, porque o pixel conseguiu distinguir esses 3 metros, né? Agora, se você pegar um carro e tentar identificar um carro em uma imagem com resolução de 30 metros, ou até mesmo de 10 metros, de 5 metros, isso não vai ser possível, né? Então, quanto menor for esse objeto que a gente consegue identificar em uma imagem, maior vai ser a resolução espacial dela, né? O outro tipo de resolução, outro aspecto da resolução que é muito importante no sensoriamento remoto é a resolução espectral. Essa resolução está relacionada ao número de bandas espectrais e a finura dessas bandas, né? Aqui a gente tem esse exemplo, né? Esses dois exemplos. Aqui, primeiro na figura 10. A gente tem aqui um exemplo do satélite Sentinel-2, né, que lá tem os sensores nesse satélite, e os sensores eles trabalham aqui, ó, tem todas essas bandas aqui que estão listadas, né? Então ele tem ao todo 12, 13 bandas, se eu não me engano. Ele tem 8A e A8, né? Então tem essas bandas e a gente consegue ver que elas trabalham, tem comprimentos muitas vezes diferentes, por exemplo, aqui de baixo é a Landsat, né? Landsat 8. Então a Landsat 8 tem bandas que a Sentinel não tem, e ela trabalha aqui com, por exemplo, essa banda 8, essa banda aqui que está no infravermelho próximo, né? A da Sentinel, ela tem um comprimento bem maior do que o da Landsat. Então, essa é a questão da finura, né? Então, isso é muito importante para a gente conseguir diferenciar os materiais, porque cada material ele vai ter uma resposta diferente em cada uma dessas bandas. Então, muitas vezes, quanto mais bandas você tiver, mais fácil vai ser mais fácil será para você distinguir materiais, né? No caso aqui de baixo, que eu acabei nem comentando aqui, ó, isso aqui já é um sensor hiperespectral. Ele tem mais de 100 bandas, e são bandas bem finas, então você consegue ver o comportamento do material em cada uma dessas bandas, entendeu? Então, a resolução espectral está relacionada a isso, ao número de bandas, e elas vão ser muito importantes para a gente conseguir discriminar, né, o material, né? Então, um exemplo, né, então, por exemplo, o Landsat 8 que a gente falou, né, eles têm ao todo 9 bandas, mas tem duas bandas termais também, né, mas são 9 bandas espectrais que trabalham aí na faixa do infravermelho visível e do visível, né? Do infravermelho visível, não, do infravermelho refletivo, né? O Sentinel-2, no caso aqui, ele tem ao todo 13 bandas. Aqui, essa imagem aqui, ela está mostrando já um outro satélite, que chama Sentinel. O Sentinel aqui, Sentinel não, é Planet, perdão. Esse satélite da Planet, ele tem ao todo apenas quatro bandas, né? Azul, verde, vermelho e o infravermelho. Em comparação aqui embaixo com com a Sentinel, né? Então a gente pode ver que aqui as faixas são maiores, aqui a gente pode ver que o azul é bem curto, aqui ele tem uma outra divisão do azul, né? Então, aqui eles chamam essa primeira de azul costal, né? Então, aqui é o azul costal, aqui eles têm um outro azul, aqui eles têm um verde, enquanto aqui eles trabalham só com um azul, depois um verde, o vermelho, infravermelho. Então, com esse tipo de sensor, a gente consegue distinguir mais coisas, né? Porque ele tem
bem mais bandas, bem mais canais para a gente avaliar. O outro tipo de resolução que nós temos é a resolução radiométrica. Essa resolução, a princípio, ela pode parecer um pouco complexa, mas você vai dar para a gente entender aqui junto aqui. Essa resolução ela corresponde à capacidade de detectar variações na energia eletromagnética que é recebida pelo sensor, né? E ela, quando a gente vê a imagem, ela vai ser representada pelos níveis de cinza. Então, imagina assim, os sensores eles vão receber uma quantidade de luz, né? E depois eles vão ter que transformar essa informação em números, certo? Imagina que e daí é mais ou menos essa a resolução radiométrica. Então, tipo assim, na hora dele transformar isso em números, quantas opções ele vai ter para transformar isso em números, entendeu? Então, quando a gente trabalha com 8 bits, que é esse caso aqui, ele vai trabalhar com 256 opções de números. Ele pode colocar do número 0 até o número 255, entendeu? Quando você trabalha aqui com 6 bits, você já vai trabalhar com 64 níveis de cinza, né? Você vai ter 64 números que você pode atribuir, 64 valores que você pode captar. Então, no caso, com 2 bits, você vai ter só 4 opções, né? Com 4, você vai ter 16. No caso aqui é sempre 2 elevado ao número de bits, né? Então, 2 à oitava, 2 à sexta, 2 à quarta. Aqui é um exemplo bem interessante, né? Então, aqui a gente tem uma imagem que ela tem pouca variação, né? Ela não tem muitos níveis de cinza, né? Enquanto essa aqui a gente tem bem mais níveis de cinza. Mas aqui é a mesma imagem. E como com os níveis de cinza a gente consegue diferenciar muitas coisas, né? Então, tipo assim, com quanto mais casa você puder atribuir para aquela energia, né? Tipo, mais opções. Então, tipo assim, às vezes você vai. É que nem, por exemplo, uma casa decimal, né? Então, por exemplo, o valor de 1,5 é diferente do valor de 1 e é diferente do valor de 2. Só que quando você não pode usar a casa decimal, aquele número vai se tornar 2, entendeu? Só que não é 2, é 1,5. Então, quanto maior for essa capacidade de armazenamento, né, mais detalhamento você vai ter, né? Então, alguns exemplos, né, aquele satélite que a gente estava falando, né, do Landsat 8, o sensor dele, ele tem capacidade para 16 bits, o Sentinel-2 são 12 bits, a Planet, né, que a gente estava falando lá, o satélite deles, o Dove, eles também têm capacidade de 12 bits. Então, esse é o nosso terceiro tipo de resolução radiométrica. Bom, por fim, nós temos a resolução temporal. A resolução temporal, ela está relacionada ao intervalo de tempo em que as informações são coletadas. Ou seja, é a capacidade que um sensor tem para revisitar o mesmo local da superfície terrestre, né? Então, isso vai permitir que as imagens sejam obtidas de forma mais frequente ou menos frequente. Aqui na apresentação são 2 GIFs, né? Que a gente vai estar deixando lá na plataforma para vocês acessarem, para vocês poderem acompanharem, né? Nesse primeiro caso vai mostrar o surgimento, tipo, nesse deserto aí, nos Estados Unidos, acontece um evento, né, de show. Então, você vai poder observar toda a construção aqui da infraestrutura para esses shows, né, que ocorrem, enquanto aqui, desse lado aqui, você consegue ver a questão da colheita, né, nessas áreas de lavoura aqui. Então, dá para ver o comportamento, áreas que aparentemente aqui estão em tons mais amarronzados, eles vão para esses tons mais esbranquiçados, né? Que você, isso é típico de quando as pessoas estão colhendo a lavoura, né? Então, a resolução temporal
é realmente o quanto aquele sensor consegue estar de novo naquele determinado local, né? Isso é muito importante, por exemplo, para você acompanhar eventos que são muito dinâmicos, eventos que ocorrem de um dia para o outro, como, por exemplo, uma colheita ou um desmatamento, entendeu? Às vezes, dependendo do intervalo de tempo que o satélite demora para chegar naquele local de novo, às vezes você não consegue fazer uma análise tão acurada, né, tão objetiva em relação a determinado tema, né? Então, só para dar alguns exemplos, né, o Landsat 8, que é um dos satélites aí que são mais usados, né, que os dados deles são gratuitos, tudo mais, eles têm essa taxa de revisita a cada 16 dias. O Sentinel-2, ele já trabalha com uma revisita a cada 5 dias. O Cibers 4, né, que é o nosso satélite aí aqui do Brasil, satélite sino brasileiro, ele tem diversos sensores, né, acoplados nele, e varia de 26 dias a 52 dias. E enquanto esse questão aí da Planet, né, a Planet Dove, eles têm satélite, eles têm imagem todo dia do mundo inteiro. Então, isso é bem interessante, né? Isso tem sido um grande desafio, assim, tem sido a tendência dos últimos anos, assim, a questão da resolução temporal dos satélites, né? É algo que as pessoas têm tentado solucionar para realmente conseguir começar a monitorar as coisas, né? Então, quando antes você tinha uma imagem a cada 16 dias, sendo que a gente sabe que as imagens de satélite, quando a gente tem interferência de nuvem, a gente acabou de perder, né? Então, imagina você ter uma imagem no dia 1, daí depois de 16 dias você vai ter outra imagem, só que ela tem nuvem, tá? Beleza? Então, a próxima imagem, você vai ter uma imagem só depois de um mês, né? E daí, o quanto de informação que poderia ser obtida durante esse um mês que você perde, né? Então, essa resolução temporal é algo que, que as empresas, né, de forma geral, as agências espaciais, elas entendem que é algo bem importante e que elas estão dando muito valor, assim, então, buscando melhorar a resolução temporal, né, até o ponto que, como a gente tem esse caso dos planetas Doves, né, que tem imagem todo dia. Lembrando que todo dia não quer dizer que toda a imagem ela vai ser útil, né, por causa das nuvens, né, mas só pelo fato de você, em vez de ter uma imagem a cada 15 dias ou a cada um mês, você ter um intervalo de 3 dias depois conseguir uma imagem, já é um grande ganho, né. Bom, estamos aí finalizando aqui o nosso módulo 2. Então não se esqueça aí desses 4 tipos de resolução, que eles vão ser bem importantes aí para vocês conseguirem consolidar aí os fundamentos aí do sensoriamento remoto e depois saber escolher as imagens que vocês vão usar nas suas análises. Abraço.